Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o programa Brasil Cidadão. O Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, é o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. No último dia 21 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou o PEC do novo Fundeb. Entre as mudanças está a alta na complementação da União no fundo, de 10% para 23%, o que pode beneficiar mais de 17 milhões de estudantes. Para falar sobre a importância do Fundeb para a educação brasileira, eu converso com Andressa Pelanda, que é coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação. Olá, Andressa, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Joel, obrigada. Bom dia a todas e todos. E Rubens Camargo, é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e especialista em financiamento da educação. Olá, Rubens, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Oi, Joel, bom dia, Andressa, bom dia para todo mundo que está nos ouvindo aí. Você também confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, da Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Os destaques do Observatório você confere também com a Júlia Pereira e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Andressa, bom dia, Rubens, e você também que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Com a aprovação do Fundeb, Franklin, o que muda na educação? Eu acho que garante que a educação vai ter uma verba para ser investida daqui para frente, né? Corria-se o risco de que, não sendo aprovado, ou como o governo federal pretendia, enfiando uma série de penduricalhos, que isso fosse esvaziado e esse dinheiro para a educação fosse desviado para as outras áreas, né? Falta a votação no Senado, mas eu acredito que vamos por um bom caminho. Andressa, quais as principais modificações no Fundeb depois dessa aprovação? Então, são 4 pontos que são primordiais de destacar. Então, primeiro é o sistema de distribuição. Hoje, o sistema de distribuição, ele contempla como ele funciona hoje. Acho que o Rubão pode explicar um pouco mais sobre isso depois, mas como funciona hoje até os 10% de complementação, e a partir dos 10%, chegando aos 23%, que é o aumento da complementação, ele tem um sistema de distribuição que considera outros orçamentos dos estados e dos municípios, tornando o sistema mais equitativo em termos de distribuição, chegando a mais matrículas, chegando à valorização dos profissionais de educação com maior intensidade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a implantação, a constitucionalização do mecanismo do custo aluno-qualidade, que é um mecanismo que lista os insumos de qualidade necessários para a educação. Então, ele inverte a lógica de financiamento partindo do que é necessário para se garantir o financiamento, em vez de um financiamento ser dedicado a partir do orçamento geral e aí dividir entre as matrículas, né? E o custo aluno-qualidade, além disso, ele traz um mecanismo de controle para esse recurso. Então, como ele lista quais são os indicadores, né, os insumos de qualidade, a gente consegue controlar melhor se o recurso está indo, de fato, para onde ele precisa ir. Então, esses dois são os dois, né, primeiros pontos. Você já mencionou o aumento da complementação da União para 23%, que vai atingir muito mais municípios. A gente tem um caminho melhor para a gente atingir um processo melhor de justiça federativa, porque a União é quem mais arrecada e que precisa contribuir mais com os estados e municípios na oferta da educação básica. E, por último, a garantia de que a gente tem um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SINAEB, como parâmetro a avaliação dessas políticas também do Fundeb, e o SINAEB estaria também presente na Constituição. Esse artigo do SINAEB, ele tem vários problemas, a gente pode trabalhar um pouquinho, falar um pouco sobre isso, porque existiu uma tentativa de vincular os resultados das avaliações educacionais à distribuição de percentual do financiamento do Fundeb, esses resultados, que pode gerar uma desigualdade. E a gente conseguiu, coincidência, que esse resultado, né, enfim, essa avaliação fosse através do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que avalia
muito mais amplamente, profundamente a política, não só uma nota de uma prova, enfim, estandarizada, né, que gere mais desigualdades. Então, é um artigo polêmico, mas só de constitucionalizar o SINAEB a gente já vê como um avanço. Então, esses são os 4 pontos primordiais, assim, de mudança do Fundeb atual para o novo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Muito bem. O Rubens, falando em desigualdade, a aprovação do Fundeb, essa aprovação, essas mudanças que ocorreram, pode diminuir a desigualdade educacional do país? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a gente tem muita desigualdade no país, tá certo? Então, e isso acontece em todas as áreas, né? E também a educação não é diferente. Então, nós temos muito déficit educacional, seja nas creches, educação infantil, seja no atendimento do ensino fundamental e médio, quando a gente pensa que é só em tempos parciais, seja no ensino superior, onde o setor privado é que tem muita presença, fora a questão da qualidade no sentido de as escolas não têm materiais, não têm equipamentos, e a questão maior é o excesso de muitas vezes, né, de alunos a serem atendidos por sala, né, por turma, e o salário dos professores no Brasil, que nesses últimos anos tem sido relativamente ampliados por conta do piso nacional profissional, e que foi, inclusive, colocado para sua efetivação a partir do Fundeb, tá certo? E, então, tudo isso representam déficits educacionais, né, de modo geral, seja do ponto de vista da quantidade, seja do ponto de vista da qualidade, que não é de agora que vai ser resolvido. É por isso que a gente defende que no Plano Nacional de Educação a gente tem que ter algo equivalente à aplicação de 10% do PIB, tá certo? Para se ter o alcance dessas metas, né, que estão colocadas lá no plano, e depois, sim, aí uma vez instalado tudo, colocado determinadas condições, a gente pode ir até diminuindo um pouco esses valores para poder manter a qualidade e a quantidade ofertada. Agora, mas de qualquer forma, quer dizer, quando o que passa, como a Andressa já falou, de 10%, né, porque acabava agora, no final desse ano, acabava a vigência do Fundeb. Eu acrescentaria, viu, André, que assim, a ideia de transformar o Fundeb numa condição permanente na Constituição é uma grande vitória também, porque isso representa uma condição estável de financiamento para a educação básica no país, tá certo? Mas, veja, então, o fato da União contribuir de 10 para 23 e não colocando o salário de educação como complementação, retirando os inativos, porque também são artifícios que, de repente, o governo tentou usar para poder diminuir o quanto que ele coloca de recursos, tá certo? Ou os estados e municípios. E aí, colocando nessas condições, eu acho que sim, é uma vitória, uma condição importante que, de uma certa maneira, diminui as desigualdades, mas ainda estamos ainda distante daquilo que a gente pode considerar de uma educação de qualidade no mundo, quando a gente compara com os países da OCDE, quer dizer, os países são ricos, assim como o Brasil também é rico, mas é profundamente desigual. Para melhorar, ou melhor, reduzir a desigualdade do Fundeb, a gente precisa, Andressa, a qualidade de ensino, né? Melhorar a qualidade, a capacitação dos professores e, claro, a remuneração. Esses 3 itens, você acredita que nós podemos já sonhar com essa redução da desigualdade educacional? Eu concordo com o que o Rubão traz, né? A gente ainda está distante, né, de superar a desigualdade em termos de falar em uma justiça social, né? Então, não é só a redução, a gente quer, de fato, que sejam dirimidas todas as desigualdades, até porque a gente fez diversos estudos junto com a Fineduca, que o Rubão integra, a Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, e a gente levou isso para o debate do Fundeb, que há necessidade, de fato, para a gente implementar um financiamento que fosse
de fato revolucionário, digamos assim, para o financiamento da educação básica, a gente precisaria de não 23%, mas de 40% de complementação da União ao fundo, né? E com 40% a gente consegue implementar o custo aluno qualidade inicial, que é esse padrão mínimo, né? Abaixo do qual não há dignidade na educação, né? Então, é claro que os 23% são mínimos e a gente pode chegar a esses 40 um dia, a gente pode ampliar esse valor, né? Então, não é um teto, como muitas vezes até o próprio governo sugeriu fazer um teto de 15%, né? E não um mínimo, como se estava discutindo. Então, para a gente conseguir, de fato, ter, por exemplo, pagar o piso para todos os profissionais da educação, com plano de carreira, valorização, formação adequada, né? Então, esse tripé aí da valorização dos profissionais da educação, e a gente ter, de fato, condições de qualidade na escola. Então, a gente tem falado muito nesse momento de debate sobre reabertura de escolas e as condições que as escolas teriam ou não, e na verdade a maioria não tem, para receber os alunos com qualidade, né, e com segurança sanitária, por exemplo, no pós-pandemia. Muitas escolas não têm água potável, não tem saneamento, esgotamento sanitário, não tem giz, lousa, enfim, quadras, bibliotecas. É uma lista imensa ainda de insumos de qualidade que precisa ter. Então, para a gente conseguir ter isso, ainda a gente está distante, né? Falta bastante investimento, mas é um primeiro passo muito importante a gente ter conseguido mais do que dobrar a complementação mínima da União, e especialmente um momento em que a gente tem brincado um governo mãos de tesoura, né, que faz cortes, a gente está sob um teto de gastos, o Fundeb não está sob esse teto, mas ele sofre pressão orçamentária, né, das políticas de austeridade, e num momento de crise econômica e aprofundada aí pela crise por conta da pandemia. Então, num momento como esse, vários economistas, não só brasileiros, e tem muitos muito interessantes, que têm feito estudos muito interessantes aqui no Brasil, mas também de fora, têm falado o quanto é necessário até para superar a crise e dirimir esse potencial aumento das desigualdades, o investimento social nas áreas, na saúde, assistência e educação, né? Então, é um passo muito importante, considerando todo o contexto e considerando todo o cenário também retrógrado que a gente vê, tanto no Executivo Federal quanto no Congresso. Então, para um Congresso como esse, de fato, é uma grande vitória também a gente ter conseguido aumentar essa complementação. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Em vídeo, o ator Wagner Moura pede ajuda da mídia contra o trabalho forçado. A Mônica Grayle, de Nova York, traz as informações. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou um vídeo em inglês do ator Wagner Moura sobre o combate ao trabalho forçado em todo o mundo. Na gravação de 80 segundos, o embaixador da boa vontade da agência pede o apoio de jornalistas para denunciar a prática criminosa. Nearly 25 million men, women and children are still in force. Wagner Moura lembrou que 25 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, são sujeitas a trabalho forçado e que a Covid-19 só veio piorar esse quadro com o aumento do desemprego e da pobreza. Ele conta que muitos homens, mulheres e crianças são traficados, mantidos em cativeiro e trabalham em condições análogas à escravidão. 1 em cada 4 pessoas nessas condições é criança. O ator, que começou a carreira profissional como jornalista, acredita que a mídia e a imprensa podem ajudar a combater o trabalho forçado, dando voz às vítimas e também divulgando esses casos de abuso dos direitos humanos. Moura disse que a denúncia responsável de incidentes de trabalho forçado, com a divulgação pela mídia, pode ajudar a salvar vidas e a fazer com que a lei seja aplicada. Ele conclui a mensagem promovendo o guia da OIT para a mídia sobre trabalho forçado e recrutamento justo. Esse é o segundo vídeo que Moura grava para a OIT desde abril, quando ele manifestou preocupação com o impacto da pandemia da Covid-19 sobre o mundo do trabalho, numa gravação em português. Para muitos de nós é possível trabalhar desde nossas casas e muitos continuamos recebendo pelo nosso trabalho, mas para muitas pessoas isso não será possível. E eu estou falando dos trabalhadores mais vulneráveis, trabalhadores domésticos, trabalhadores migrantes, trabalhadores do setor informal. Haverá um aumento drástico da desigualdade no mundo.
A Organização Internacional do Trabalho está realizando uma série de diálogos com trabalhadores, governos e empregadores para conter o impacto da pandemia sobre o desemprego. O diretor-geral da OIT, Guy Ryder, diz que a Covid-19 expôs da forma mais cruel as precariedades e injustiças extraordinárias do mundo do trabalho. Ele afirma que centenas de milhares de postos podem ser perdidos em todo o globo e pediu a cooperação internacional para evitar o pior. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. O trabalho forçado é o reflexo da desigualdade, da profunda desigualdade que existe no Brasil. É verdade, João. Eu acho que esse alerta do Wagner Moura vem muito boa hora, principalmente agora, nesse momento que nós estamos sofrendo com essa pandemia, né? Como ele mesmo bem alertou, uma série de pessoas que já eram exploradas com a pandemia estão sendo ainda mais exploradas, ficam mais vulneráveis a isso. E o alerta que ele faz, o pedido que ele faz para a mídia divulgar e reforçar essa ideia do trabalho forçado, né, para combatê-lo, vem muito boa hora. Da nossa parte, Joel, acho que a gente até pode colocar aqui, o Observatório Terceiro Setor tem abordado isso constantemente. Periodicamente, nós temos tratado isso na nossa pauta, né? Eu acho que a gente cumpre a nossa lição de casa. Vamos esperar que os nossos colegas nos outros veículos também o façam, né? De divulgar, denunciar o trabalho forçado. E eu queria aproveitar... Você sabe, Franklin, antes Diga. que você faça a pergunta, é importante destacar que o Observatório do Terceiro Setor tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. É verdade. E o direito ao trabalho, ao respeito às normas, é um direito essencial dos direitos humanos, né? E eu queria fazer uma pergunta para a Andressa e para o Rubens. Muitos profissionais da educação infantil, no antigo Fundeb, podemos dizer o antigo Fundeb, que é o que está aí atualmente, mas ele vai ser substituído, né? Que o custo, né, o CAT, né, o custo aluno-qualidade, ele estava defasado, né? Porque, na verdade, o custo de uma criança que está no ensino infantil é maior, né, devido às demandas, do que quem está, por exemplo, no ensino fundamental. No entanto, essa verba ela era defasada em relação a essa distribuição, né? E eu pergunto se com esse novo Fundeb isso vai ser corrigido. Rubens. Oi. Olha, a questão, Franklin, é a seguinte. Quando a campanha, né, junto com o professor Zé Marcelino, lá, que construíram, né, o conceito de custo aluno-qualidade, e pautado também em pesquisas que foram feitas aqui no Brasil e de fora, se percebe claramente que, assim, que o custo do ensino depende de alguns fatores, depende do número de alunos por sala, depende, evidentemente, do salário, né, dos docentes, dos demais funcionários que trabalham na escola, depende das condições de instalação, essas coisas todas. E, no caso da educação infantil, o que se tem é que você tem necessidade de um número maior de profissionais para dar um atendimento, porque ele não pode ter muitas crianças sob sua responsabilidade, tá certo? Ele tem que ter, no máximo, se for uma criança muito pequena, por exemplo, numa creche, tem que ter 6 crianças para cada no máximo, né? 6 crianças para cada educador, para cada professor ali, tá certo? Enquanto que, por exemplo, no ensino fundamental, aceita-se algo da ordem de 20, 22 crianças, sabe, por educador. E essa diferença é que causa uma diferença bastante significativa no custo, né, quando se calcula esse valor. E é isso que, quando a gente compara com o que é definido hoje no Fundeb, existem fatores de ponderação hoje que determinam qual que é o valor do aluno do ensino fundamental nas séries iniciais, qual que é o valor na creche, qual que é o valor no ensino médio e assim por diante. Só que esses valores estão parametrizados por o que a gente chama de fatores de ponderação. E a diferença entre o fator de ponderação da creche para aquele aluno do ensino das séries iniciais do ensino fundamental é de 30%. Então, o aluno tem um fator do ensino fundamental, tem um fator de ponderação 1 e o da creche 1,3, em tempo integral, tá certo? Agora, quando a gente fez as contas, isso dava da ordem de 4 ou 5, tá certo? Então, é uma diferença muito grande. E agora, o que vai vir pela frente é o seguinte: diante dessa nova condição,
de recursos e diante da implementação do novo Fundeb, esses fatores vão ter que ser rediscutidos. E acho que aí vai ter uma boa briga também pela frente, né, André? Porque a gente vai defender que esses fatores sejam um pouco mais próximos do que seja o custo, né, praticado, o custo calculado como o mais próximo da realidade. Então, é uma discussão que, quer dizer, para além da aprovação, depois ainda tem a discussão sobre a regulamentação e as fórmulas de cálculo de como é que vão ser feitas essas distribuições e depois os fatores de ponderação para que eles se aproximem desse valor mais próximo do real. A gente tem visto também aí algumas propostas de alguns governos, aqui como do próprio município de São Paulo, da entrega de um voucher, né, para custear, digamos, essa criança que está no ensino infantil. Quais são as consequências da implementação, se isso vingar efetivamente, isso for se alastrar pelos municípios afora, da implementação desse voucher? Andressa? Houve tentativas no próprio Fundeb, né? Já foram apresentadas emendas por parte do Thiago Mitrô, que é do Partido Novo, para o uso do recurso do Fundeb com vouchers, né? Enfim, com esses vales creche, né? Vale educação. Esses vouchers já são implementados em vários lugares do Brasil. Goiás começou, tem outros estados e municípios que também fazem esse tipo de política, e mundialmente o principal país que implementou com massivamente a política de vouchers foi o Chile, né? E teve também alguns exemplos nos Estados Unidos, e tem até uma pesquisadora catedrática sobre privatização e sobre educação, que é a Daiane Ravitch. Ela faz um estudo, ela foi secretária de educação lá nos Estados Unidos, e ela implementou, inclusive, políticas de voucher durante a sua gestão, e ela faz estudos depois sobre essa política, e ela demonstra que essa política não deu certo, né, tanto no Chile quanto nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também não tem demonstrado funcionar. Por quê? Dá desvio, né? Dá desvio, né? Primeiro função, que, né? Exato, você, em vez de, é muito mais eficiente você investir em criação de vagas no setor público, tanto por conta de você ter menos despendimento de recursos, porque no voucher ele inclui também um recurso que vai para escola, né, que vai, enfim, se for para a privada, vai para o próprio lucro da privada, se for para OS, vai para funcionamento ali, custa mais caro do que se você fosse fazer uma política pública estrutural de vagas, de aumento de vagas, como também, apesar de custar mais caro em termos absolutos para o governante, né, para o gestor, ele não é um valor suficiente, aquele valor do voucher, para se matricular aquela criança numa escola de qualidade, privada de qualidade. Então, ela acaba que o governo gasta mais do que ele gastaria investindo em uma política pública em médio e longo prazo, e não é revertido em qualidade, porque a escola que se pode pagar com aquele voucher é uma escola também de baixa qualidade. Então, assim, em termos gerais, não funciona, é uma falácia da educação. A gente tem brincado, até outro dia saiu no Twitter uma série de posts sobre qual é a cloroquina da sua área, né? E uma das cloroquinas da educação é essa política de voucher, né? Que é somente defendida hoje por aqueles que defendem um processo de privatização total da educação. Enfim, é até vergonhoso o processo que aconteceu no Fundeb, né? O Thiago Mitrô apresentou essa emenda, a gente foi terminantemente contra, outras organizações também se posicionaram contra, e foi uma das únicas emendas que, de fato, foram rejeitadas no texto final do Fundeb, né? Outras foram adaptadas, foram mudadas com alterações, mas essa foi terminantemente rejeitada, porque não tem o menor cabimento a gente implementar uma política que não tem nenhuma evidência, como é a palavra que eles usam, né, de que ela de fato seja eficaz. Mesmo porque o Estado brasileiro teria que ser responsável por essas crianças. Boa parte das crianças que vão em escolas públicas, elas vão se alimentar
é o primeiro alimento que ela recebe e o segundo alimento na própria escola. Como se fazer isso, se implementar um voucher? Isso representa uma insensibilidade diante da realidade educacional do país, Rubens. Eu concordo com o que a Andressa falou, né? E que acho também que é importante lembrar que, a meu ver, se for passar por uma escola privada estrito sensu, isso seria inconstitucional, porque o que reza na nossa Constituição, que recursos públicos podem ser passados para a escola privada, desde que seja confessional, comunitária, né, filantrópica, quer dizer, que é isso que estabelece a nossa Constituição. Então, não dá para pensar que o setor privado, estrito sensu, né, iria entrar com vigor, né, nessa perspectiva. É um erro, é um equívoco. Além de tudo, quer dizer, a Andressa já falou, o custo, né, que isso representa para a educação pode distorcer muitas das coisas que, de uma certa maneira, acontecem, né, no setor público. Veja, quando o pai receber um recurso como esse, ele pode colocar em escolas que, por causa de uma proximidade, alguma coisa assim, se for, né, se por hipótese fosse aprovado, por proximidade, colocar perto de uma escola da casa dele, e que, de repente, ele não concorda com a orientação, por exemplo, né, que acontece dentro da escola. Uma orientação religiosa, por exemplo, que vai numa direção e a família vai na outra. E na escola pública você tem uma garantia, né, que é uma perspectiva laica, ou seja, todos têm que ter a mesma condição, né, de ter o direito, né, às escolhas como o privado, ou seja, a condição de sujeito lhe aprouver, né? Enquanto que, se você tiver desde pequenininho uma orientação numa determinada direção, fica complicado, né? Então, eu acho que, assim, por todos os motivos, uma perspectiva de voucher é muito ruim. Seja do ponto de vista da qualidade, seja do ponto de vista do atendimento massivo, né? E como a Andressa já falou, lá nos Estados Unidos, isso é uma condição marginal de atendimento, tá certo? Embora tenha sido aplicado em alguns lugares lá, é muito pequeno o número de escolas que tem voucher. Então, tanto que, assim, não é uma política de grande alcance, tá certo? Só para a gente ter uma perspectiva do que muitas vezes, os políticos daqui querem imitar, né, alguma coisa que vem, né, de fora, ou querendo olhar só para o seu lucro mais imediato, ou só a condição mais imediata, quando, na verdade, não conhece direito o que acontece com essas propostas, inclusive com experiência fora do país, né? Ô, Andressa, a pandemia explicitou, né? Se me permite só um comentário sobre isso, é que você, Joel, falou um pouco sobre a alimentação, né? E é interessante porque você traz esse tema junto com essa discussão de voucher. E hoje tem tido no Congresso uma discussão sobre, por conta da pandemia, a Política Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ficou paralisado no começo por um tempo por conta de como fazer essa distribuição do alimento, considerando que as aulas estavam suspensas, estavam dentro de sala de aula, e houve debates muito importantes no Congresso em termos dessa distribuição, dessa flexibilização, e inclusive essa perspectiva do voucher foi colocada para a alimentação, né? O que a gente também se posicionou contrários, mas houve um lobby muito grande para que fosse aprovado, e foi aprovada essa flexibilização, pelo menos a medida provisória agora 934 do ano letivo, né? Justamente no sentido de, em vez de distribuir diretamente o alimento, em que você garante que ele seja comprado da agricultura familiar, ele seja orgânico, com teor nutritivo, enfim, com toda aquela característica que é necessária e é até louvada no Programa Nacional de Alimentação Escolar no mundo inteiro. Ele é a referência da FAO, né, das Nações Unidas, em termos de programa de alimentação escolar. Isso foi flexibilizado para ser distribuído em cartões de alimentação, houve a tentativa de se distribuir em dinheiro direto, né, gerando uma política altamente populista e que dificulta até o próprio controle desse recurso, né, quando a gente divulga em espécie. Mas no próprio cartão,
você sai da compra de pequenos produtores, de agricultores familiares e concentra a compra desse recurso, né, a partir desse recurso do PNAE, em grandes supermercados, e aí o poder de compra cai também, porque em vez de o governo comprar atacado, né, e distribuir esse alimento, cada estudante, cada família, né, vai lá comprar no supermercado a varejo. Então, o poder de compra cai sem aumentar o recurso para o programa e concentra nas grandes redes de supermercado, né? Então, foi uma proposta também desses partidos que defendem, por exemplo, vouchers na educação, mas também de secretarias, especialmente estaduais, que não queriam formular todo um processo aí de adaptação para a distribuição nas casas, né, dos estudantes diretamente, que seria uma possibilidade. Então, às vezes a gente não consegue, eles não conseguem aprovar a política de voucher como um todo, mas a pandemia e esses momentos de desastre acabam sendo um momento de aproveitar a emergência e o caos para se implementar algumas dessas modificações que acabam também privatizando e mudando qual é o caráter de algumas políticas educacionais. Ensaiaram essa situação, Andressa, agora na pandemia, exatamente por causa do isolamento social, e essa ideia voltou com certa força em alguns setores. Agora nós vamos ouvir as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor com Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia. Bom dia, Joel. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Quais são as informações Joel, que você tem hoje? Hoje eu vou começar falando sobre um estudo que foi publicado recentemente que mostra testes moleculares que encontraram partículas do novo coronavírus em crianças doentes com menos de 5 anos, em comparação com adultos e crianças maiores. Os pesquisadores buscam entender o quanto as crianças contribuem para a dispersão do novo coronavírus e se é seguro que elas retornem à escola neste momento. Bom, a segunda notícia é sobre um relatório da ONG Global Witness, que revela que o Brasil é o terceiro país mais perigoso para os ativistas e defensores da terra e do meio ambiente. Segundo o documento, 24 pessoas foram assassinadas em 2019, 4 a mais do que em 2018. O Brasil, fica atrás apenas das Filipinas e da Colômbia. E, por fim, o relator especial da ONU para o Direito à Moradia pediu que o Brasil acabe com todos os despejos durante a crise da Covid-19, depois que mais de 2.000 famílias foram expulsas de suas casas aqui no estado de São Paulo. Os despejos entram em conflito com as medidas de isolamento nesse momento de pandemia. E para quem quiser entender um pouco mais do assunto, a gente fez um programa para falar sobre essas emoções e esses despejos. E quem quiser ouvir, está lá no nosso site, observatório3setor.org.br. E essa e outras notícias também no nosso Facebook, facebook.com/observatório3setor e o instagram.com/observatório3setor. Muito bem, tá? Esse absurdo, né, de você despejar famílias em plena pandemia, né? É uma violação flagrante dos direitos humanos. A gente fez um programa, como você disse, e denunciando esse absurdo. Você tem alguma pergunta para os nossos convidados? Eu quero fazer uma pergunta relacionando esse momento da pandemia. Então, eu queria perguntar aos nossos convidados qual que é a importância da aprovação do Fundeb, do aumento da complementação pela União e todas as outras mudanças, principalmente no pós-pandemia, em que a desigualdade educacional vai aumentar ainda mais aqui no nosso país. Tá aí, Júlia. Muito obrigado pelas suas informações. Um abraço e até a próxima semana. Obrigada, Joel. A Júlia deixou uma pergunta para os nossos convidados. No período pós-pandemia, como é que fica a educação e todos esses problemas que a gente enfrenta na área? Começo com você, Rubens. Sim, olha, eu acho que assim, a população nesta pandemia percebeu a importância do SUS, ou está percebendo a importância do SUS. Aliás, a maior parte da população está percebendo essa importância. Ou seja, de como o setor estatal ele tem funcionado e ele é que tem suportado, né, do ponto de vista do atendimento, todas as condições para o melhor atendimento da nossa população. E a gente tem visto, né, exemplos aí de diferentes lugares
e a entrega mesmo, né, de como esses profissionais estão fazendo esse tipo de trabalho. Agora, da mesma forma, eu acho que a maior parte da população que tem filhos na escola percebeu a importância da escola, tá certo? Seja a escola pública, seja da escola privada. Todo mundo que está com criança em casa, jovem em casa, viu o quanto que é importante você ter esse espaço que é específico para, de uma certa maneira, fazer a aproximação das novas gerações com aquilo que foi acumulado historicamente, com todo o conhecimento, com toda a forma de visão de mundo, com toda a postura diante do mundo, enfim, todas as coisas que acontecem na escola, a amizade, as relações, a alimentação, como você falou. Eu estou querendo dizer que a escola é um mundo, é uma instituição que é fundamental no funcionamento de uma sociedade, certo? E, claro, por isso que ela tem que ser também trabalhada por profissionais, professores, diretores, pessoas que trabalham com a elaboração da merenda, e etc. Quer dizer, então, não é para qualquer um, não é um bico, não pode ser um bico, tem que ser profissional. E os pais estão fazendo isso, é só perguntar para quem tem filho o quanto que isso é importante. E, de uma certa maneira, então, eu acho que, nessa perspectiva, as famílias estão percebendo que a volta, né, quando voltar, ou no pós-pandemia, vai ser, vão ter que olhar, vão ter que, de uma certa maneira, além do reconhecimento, vamos ter que pensar de maneira diferente do que é essa escola. Não é só uma coisa, um depósito, porque os pais mandam as crianças e eles têm uma segurança daquele tempo que as crianças estão seguras, estão mais tranquilas. Não, vai ter que uma outra forma, uma forma de maior participação, a escola mesmo vai ter que mudar o seu jeito de trabalhar com essas crianças, com esses jovens, com os adultos, né, quando você pensa na rede e tal, de tal forma que essa condição que nos foi colocada nessa pandemia de aprofundamento da desigualdade, isolamento no sentido daquelas pessoas que a gente até mais tem contato diariamente, tal, a gente foi impedido, de o quanto que é importante esse espaço. E acho que nessa condição tem que ter, eu acho que as escolas deveriam se preparar no sentido de acolher, no sentido de estabelecer melhor essas relações e ampliar o papel que elas têm. Não é só o papel de transmissão de conteúdos, né? É um papel muito maior do que a gente está acostumado a ver nas escolas, certo? Então, eu acho que como eu sou um otimista, eu acho que a gente pode sair dessa pandemia muito melhor, que a escola pode ser melhor do que ela antes. Muito bem. Andressa, a pandemia trouxe uma nova visão para nós, a necessidade de uma reinvenção, não só no plano individual, mas no plano coletivo. Como você vê a educação pós-pandemia? Como o Rubens falou, a gente tem. Eu tenho falado muito, na verdade, que a gente está vivendo uma crise dentro de uma crise, né? E então, várias questões de discriminação, aumento da desigualdade na pandemia, na verdade, são questões que já existem estruturalmente e que são trazidas à superfície e a gente para mais para olhar. A gente não, né? A gente já olha para isso faz tempo, mas a sociedade em geral para olhar para essas questões, né? Então, a pandemia... Deverão ser ampliadas, né? Deverão ser pioradas no período pós-pandemia por causa da crise econômica. Sim, com certeza, mas, Você por sabe, exemplo... Andressa, que o Banco Mundial revelou numa pesquisa que até o final de 2020, mais 7 milhões de pessoas estarão na pobreza aqui no país. Sim, e existem questões que apareceram na educação em termos de discriminação e desigualdade que já existiam, mas eram colocadas para baixo do tapete. Então, a própria experiência da educação à distância, né? Eles têm chamado de educação remota para não chamar de educação à distância, mas praticamente é uma adaptação aí da educação à distância. Ela não deu certo, mas ela não deu certo não só porque falta infraestrutura, que é uma coisa que a gente já sabia, né? A gente tem falado aqui desde o começo do programa da necessidade do curso aluno qualidade no Fundeb, justamente para garantir condições de infraestrutura, né? Mas ela também não deu certo justamente por essas questões que o Rubens traz,
né? A escola não é só um lugar de transmissão, entre aspas, de conteúdo, né? De, enfim, fazer provas ou qualquer coisa. Ela é um lugar de interação social, né? De aprender outros tipos de relacionamento em sociedade, e primordial, basilar para esse desenvolvimento social. Então, esse primeiro ponto já é algo que a gente precisa lembrar no pós-pandemia, né? Então, a educação à distância não deu certo, e ela não deu certo não só por falta de infraestrutura, mas por outros fatores, e tende-se a esquecer esse tipo de coisa, né? A falta de qualidade na estrutura da educação também já vemos falando, e é uma questão que a gente precisa lembrar, precisa seguir lembrando dessa questão, e ela aparece não só na questão da educação à distância, como também na falta de confiança das próprias famílias, com razão, nesse retorno às aulas presenciais, porque elas sabem que a infraestrutura das escolas não vai suportar uma política sanitária condizente com o que seria necessário, né? A gente tem debatido muito esse assunto nas nossas redes sociais recentemente, veio um monte de pai e família falar que é contra a reabertura das escolas, nós também agora, né? A gente já debateu muito sobre o assunto, a gente já trouxe essa posição a partir de análise sobre a situação. Então, assim, falta confiança dessas famílias nessa infraestrutura das escolas, é algo que a gente precisa aprender com esse momento de pandemia de uma vez por todas e trazer essas condições de qualidade. E aí essa falta de confiança, ela está diretamente relacionada também à baixa participação da comunidade escolar nas decisões, tanto das políticas educacionais quanto das próprias decisões da escola, né? Então, vários pais, vários estudantes foram pegos de surpresa com as políticas educacionais que foram implementadas em vários estados do Brasil de educação à distância, usando ferramentas como o Google Classroom, que rouba dados, inclusive, teve um grande imbróglio em relação a isso, e eles falam, eu não queria estar tendo esse tipo de escola à distância, não está funcionando, eu não tenho acesso, e mesmo assim foi implantada esse tipo de política que gerou discriminações. Acabei de receber aqui uma notícia que falou que alunos sem internet e computador perdem quase 90 pontos na redação do Enem. Então, assim, quando a gente foi... Essa questão da discriminação, desde o começo da pandemia a gente vinha falando. Mas aí, quando o Enem não ia ser adiado, que migrou-se o debate para uma avaliação e mostrar resultado, que aí foi uma comoção nacional, como assim vamos fazer um Enem, uma avaliação discriminatória. Mas a comoção não estava acontecendo quando a gente estava fazendo uma política educacional à distância discriminatória, né? Então, isso diz muito sobre as nossas políticas e como as avaliações pautam muito a educação, a política educacional, e não ao contrário, como falta ouvir e a participação dos estudantes, enfim. A própria relatora da ONU para o Direito à Educação fez um relatório sobre a educação na pandemia, e ela diz que os países que responderam melhor à pandemia em termos educacionais foram os países que fizeram 2 caminhos estruturais, um de investimento massivo, né, em educação, e o segundo de ouvir os sindicatos, ouvir a comunidade escolar para tomar esse tipo de decisão. E ela fala que o Brasil, ela cita o Brasil e fala que é um mau exemplo nesses pontos. Então, a gente precisa lembrar disso no pós-pandemia e que isso seja um fator de mudança, né? E aí, por último, pós-pandemia, eu também tenho otimismo, né? Até porque a gente está discutindo aqui o Fundeb tem sido um grande ganho, mas a Fineduca fez um estudo e a gente soltou uma nota conjunta, né, da campanha da Fineduca sobre quais podem ser os impactos para o financiamento da educação da pandemia. E a gente, segundo esses estudos, na melhor das hipóteses, a gente pode perder 17,2 bilhões de reais e, na pior das hipóteses, 52,4 bilhões de reais. Então, a gente, no momento que a gente mais precisa investir, a gente está sofrendo um impacto. E, claro, para terminar otimista, como o Rubão falou, a gente tem o Fundeb aí como um caminho que pode trazer perspectivas de manter esse financiamento permanente e manter aí, pelo menos, um financiamento maior da União para essas escolas. E, claro, a gente sempre espera que haja um processo de aprendizado sobre tudo isso que a gente está vivendo nesses pontos primordiais, né? Franklin, projetos pedagógicos que deram certo teve a participação ativa da comunidade. Nós trouxemos uma própria diretora de escola
numa escola municipal do bairro do Limão, aqui na zona norte da cidade, que contando por que o projeto deu certo, porque a comunidade participou. Mas eu queria explorar uma fala dos nossos dois convidados a respeito da qualidade do ensino à distância nesses tempos de pandemia. Pais e até mesmo professores, os professores falam das dificuldades e pais e alunos reclamam que os alunos, as crianças, os adolescentes não estão conseguindo acompanhar. A gente sabe que o ensino à distância foi implementado de uma maneira rápida devido à pandemia. Como é que você vê essa situação da qualidade do ensino à distância no país? Olha, Joel, acho que o ensino à distância, quando ele foi implantado, em tese, ele tem sua qualidade. Tá? Não vamos também combater pura e simplesmente. Tá? Ele tem a sua qualidade, só que a maneira como ele foi implementado, e o objetivo principal da implementação no Brasil, visou pura e simplesmente o lucro das escolas. Tá? Vamos colocar a coisa como tem que ser dita. Foi colocado dessa perspectiva para aumentar o lucro das escolas e não se desenvolveu o fundamental. É uma outra maneira de você aprender. Você tem que reeducar as pessoas, tanto professores como alunos, que vai exigir muito mais desse aluno do que no ensino presencial. No ensino presencial, o aluno tem aquela mediação direta com o professor. Então, muitas vezes, quando o professor está ministrando a sua aula, e ele percebe que há uma deficiência ou que há uma desatenção daquele aluno, ele volta a introduzir um assunto, ele volta a reforçar uma ideia, ele tem uma atuação muito mais direta com aquele aluno no presencial. Já no remoto ou na distância, seja lá o nome que se queira dar no online, o que acontece? Ele não tem essa mediação. Fica por conta do aluno. E se o aluno não está, digamos assim, vamos colocar entre aspas, alfabetizado nessa nova maneira de aprender, ele vai ter deficiências, tá? Ele vai se perder no meio desse caminho. Acho que é aí que está o grande problema desse ensino remoto, à distância, online, seja lá o nome que se queira dar. Eu quero te ouvir, Rubens. Na era digital, o professor está dispensado, agora com o ensino à distância. Como é que você vê a qualidade do ensino à distância nos tempos de pandemia? Então, até me lembrei aqui, quando eu era moleque, né? Eu tinha aquelas coisas, como chama? Era o sistema que por carta, que você escrevia, né? E mandava, acho que era universal. Por correspondência, universal, exatamente. Ensino por correspondência. Isso, por correspondência, que é uma forma de ensino à distância. Você tem também a televisão, né? Tem por rádio, né? Você tem Projeto Minerva, né? O Projeto Minerva. Isso, lá para trás também. A gente que é mais antigo tem lá, né? O Projeto Minerva. Aqui em São Paulo temos aqui um convidado e o Frank com a participação no programa, os dois convidados da era digital, da era analógica que falam na era digital. Então, o que eu estou querendo dizer é que isso, essa forma, né? Também não é de agora que existiu, né, a educação à distância. Então, estou querendo dizer que já existe há algum tempo. E é claro que o que aconteceu, né, nos últimos tempos é que houve uma incrementação da tecnologia. Agora, na USP, quando a gente começou a discutir isso, já teve propostas de curso lá, a gente descobriu, e se quiser fazer um ensino de qualidade, ele custa caro, muito caro. Ele tem que ser, como disse o Franklin, repensado. Tem que ter uma nova didática, tem que ter instalações, tem que ter forma de difusão, tem que ter forma de atendimento do aluno e assim por diante. E isso custa caro, porque isso requer que alguém esteja pensando constantemente na forma de como traduzir os conteúdos, na forma de como interagir com os alunos dessa maneira remota, como a necessidade de se ter polos nos diferentes lugares, para se ter em algum momento atividades presenciais e assim por diante. Eu estou querendo dizer que isso, se quiser ser feito com qualidade, isso requer recursos substantivos por parte do Estado também, né? O que acontece hoje na educação à distância no setor privado, em especial no ensino superior, é que uma vez criado uma determinada disciplina por algum professor, e colocou lá essas tantas aulas, 15 aulas lá para dar, né, de maneira remota, tal, e o material escrito, isso vai ser replicado inúmeras vezes.
E aí é que está a questão da vantagem do setor privado com relação a isso. Então, ela não se preocupa em novamente reescrever materiais ou de traduzir isso de uma forma diferente para aqueles que estão em condições diferentes. Não, aquilo é que... Desculpe interromper você, eu queria que você concluísse, eu tenho mais só 5 minutos, nós falamos bastante a respeito do Fundeb, eu queria que você concluísse e desse uma dica para os pais e professores nesse momento de pandemia, qual é a saída para a gente resolver isso, até não acabar essa situação de exceção que a gente vive no país? Tá, então, só concluindo, assim, é essa distorção que a gente acha que é completamente equivocada, né, na perspectiva da educação à distância. Agora, eu acho que a gente, com relação a que perspectiva, acho que não tem alternativa de se construir propostas sem ouvir as pessoas que estão diretamente implicadas, sem ouvir os professores, sem ouvir os alunos, sem ouvir os pais e assim por diante. Quer dizer, não dá. Quer dizer, a maior parte, até, sei lá, com a melhor das intenções, quando se toma a decisão sozinho e de uma maneira única, né, como sendo a alternativa, isso é completamente equivocado e vai dar errado. Então, acho que a gente vai ter que ter muita paciência e vai ter que ouvir as pessoas e construir com elas as melhores saídas para esse momento, porque o pós-pandemia também vai ser complicado, porque não vai ser a mesma forma, essas coisas. Voltamos naquela velha situação de ter que ouvir a comunidade, né? Tem que ouvir pais e alunos para construir um novo momento na educação. Claro. Para fechar o programa, 30 segundos, Frank, você não falou da nossa campanha na quarentena, mas com 30 segundos você tem o poder de síntese, aí você pode dizer o que é mais importante a gente fala da nossa campanha do Observatório. Perfeito. Não, digo, o fundamental, entre e nos acompanhe nas nossas redes sociais, facebook.com/Observatório 3 Setor, no Instagram, @Observatório 3 Setor e também no YouTube, youtube.com/3 Setor. Entre lá, se informe, a sua participação em nossas redes sociais é muito importante. Muito bem. Um minuto para cada convidado nosso. O que de mais importante vocês gostariam de deixar registrado no nosso programa, que não foi dito, e que vocês acham que é importante que os nossos ouvintes tomem conhecimento? Começando com você, Rubens. Agradecendo a sua entrevista e o seu poder de síntese. Obrigado. Eu não tenho tanto poder de síntese, assim, que gosta de falar, explicar essas coisas todas, mas que a gente tenha paciência, que a gente tenha humildade, que a gente tenha profundo diálogo para poder construir alternativas mais condizentes com o que a gente precisa para a nossa população. Acho que é entender o papel fundamental da escola. Nesse momento, é o que é mais importante no meu modo de pensar a educação. Muito bem, Andressa. Para você. Eu queria agradecer esse debate, foi muito rico, a gente sempre aprende junto, eu sempre aprendo com o Rubens também, que talvez não tenha poder de síntese por ser professor, né? Então as explicações sempre precisam ser muito amplas e didáticas. Eu queria dizer que, bom, a gente está falando da vitória do Fundeb, mas o Fundeb ainda vai ser votado no Senado, então a gente precisa manter a mobilização alta aí para que não seja alterado o texto do Fundeb no Senado Federal e a gente mantenha essa vitória aí como ela está. Então, fica aí o convite para todas e todos ajudarem a gente nas redes sociais. Fundeb para valer é Fundeb com CAC. Então, que Cidadão. Não seja alterado. Obrigada, Andressa, pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Eu agradeço a participação e a presença de Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, de Rubens Camargo, que é professor da USP e especialista em financiamento da educação. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, você pode acompanhar o nosso outro programa, Observatório na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Opa! Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.